meio perdido aqui. Não sei se tu tava querendo estudar para vestibular ou era para uma prova específica? Não, aquela de física era pra uma prova, esse aí é de matemática. Ah, tá. Tu vai ter uma prova de matemática, é isso. É tipo assim, ele passou essa lista pra gente fazer, e aí eu não consegui fazer, mas eu entreguei, porque, tipo, eu peguei da internet, mas não consegui fazer, e aí vai ter prova, eu peguei a matéria que é tipo isso. Sério? Ok. Porque na aula passada a gente fez uma questão insana e tu sabia fazer ela. Isso aí é muito mais assim, umas 15 vezes mais fácil do que a questão que a gente fez na aula passada. É sério? Seríssimo, meu Deus, aquela questão lá me assustou. Eu lembrei dela hoje, até por sinal, eu tava dando aula com um guri aqui de Portugal, de calor. Eu pensei, mas não foi contigo que eu fiz uma conta muito. Eu falei pra ele, né? Não foi contigo que eu fiz uma conta muito longa, que tinha que somar todos os calores e dar iguais a zero? Não. Daí não foi com ele, foi contigo, foi com você. Tava lembrando disso hoje. Que essa conta me assustou no dia. Muita coisa, meu. Muita coisa. Então isso aqui é bem mais fácil, relaxa, tá? Vamos lá. O avião decola formando um ângulo alto com o solo, sabendo que tangente alfa igual a 1, a altitude desse avião pode ser percorrida uma distância de 2.500 metros. Tá. Olha, meu, é um problema de triângulo. Então tu não lembra porque faz tempo aí que tu não estuda triângulo, né? Vai me dizer. Não é isso? É. Ó, a gente já sabe essa altura. Ou melhor, não, a gente quer saber essa altura. É isso que o problema pede. Vamos chamar essa altura de L. Tá. E ele falou uma coisa sobre o deslocamento do avião, que no caso seria a base, esse cateto adjacente aqui do ângulo alfa. É 2.500, certo? Uhum. Bem, ele nos deu o cateto adjacente, ele nos pede o cateto oposto, e nos deu também que o ângulozinho aqui tem uma tangente igual a 1. Tu não tem ideia do que fazer para resolver esse problema? Calma, é tipo, Tem a ver com eu não, tangente. eu não entendi aonde. Ah, tá, tá, calma. Tem gente. É que eu acho que, tipo, a minha dificuldade está mais em interpretar do que fazer a conta. Hum, bem, tangente, né? O que é tangente? Tu lembra da fórmula da tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente? Maravilha. Tangente de um ângulo qualquer é sempre o cateto oposto a esse ângulo, dividido pelo cateto adjacente. E aí? Note Hum. que, de fato, a gente está interessado no cateto oposto, né? Uhum. Então agora virou, basicamente, você jogar valores na equação. Porque se a gente já observou que nessa equação tem o que a gente quer, e a gente também já observou que essa equação é composta de coisas que a gente tem, está resolvido, certo? Nossa, eu achei que fosse ser uma coisa muito mais difícil. É bem de boa se a gente percebe o que é para fazer. É que assim, tu viu o avião e tal, pô, tem que desenhar, sacou? Tu nem imagina, provavelmente nem imaginava que tinha a ver com triângulo isso. Mas era de se suspeitar aqui, né? Na hora que ele fala de tangente, eu tenho que tentar desenhar um triangulinho, beleza? Beleza. Agora, será que tu consegues. Olha só foi falar de muitas Giovanas, outra Giovana mandou mensagem aqui falando de aula também. Eu nem lembrava dela também, muita Giovana. Será que tu consegues então encontrar o valor do L para nós agora, que tu tem todas essas informações que eu coloquei aqui? Acho que sim. Opa, então eu vou dar um negócio aqui. Tenta encontrar, se não encontrar, não tem problema. Eu faço para ti. Não se preocupe em errar, beleza?
Eu acho que eu não sei, porque assim, eu mudei, tipo, coloquei a tangente, troquei a tangente por um, Sim, tangente de alfa é igual a 1, que mais? aí igual Cateto a oposto é quem? L L. sobre 2.500. Mas como que isso vai chegar em algum resultado que tá nas opções? Sabe que você me pegou agora? A altitude do avião após esse ter percorrido uma distância de 2.500 metros. Ah! Olha só, eu interpretando mal. Um avião, um avião não é um carro, né? Ele não anda para frente, ele Ah, sobe. Essa eu viajei, né, mano? Nossa senhora, isso aí foi feia demais. Tu também nem percebeu, né, pra me corrigir. Ó, aqui que é o 2.500, né? Concorda comigo? sim. Agora sim. Então, de fato, não era. Não significa que a conta que a gente fez não tá certa. Na verdade, significa, desculpa, porque eu coloquei o 2.500 no lado errado. Mas tangente continua sendo o cateto oposto para o cateto adjacente, beleza? Só Tá. que tangente não vai resolver automaticamente a nossa conta. Veja que o problema está pedindo L. E o 2.500 é a hipotenusa. Uhum. Né? Bem, tem trocentas formas de fazer essa conta, tá? Se você tem a hipotenusa e te pedem o cateto oposto, tu podes lembrar, por exemplo, que seno é cateto oposto dividido por hipotenusa, certo? Sim. O problema é, você não tem o seno de alfa, você tem a tangente. Mas com a tangente você consegue encontrar o seno, se for o caso. Tá Tá. bom? Tá, veja, é uma escolha sua, tem vários caminhos, até para resolver por Pitágoras, isso aqui, se tu quiser. Cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, no nosso caso, né, vamos aos poucos. Vamos aos poucos. Para o Enem, para provas, coisas de matemática, você é obrigada a saber os ângulos notáveis. Obrigada. Não adianta ir sem isso, beleza? Tá. Tem que saber de cor. Ok? Uhum. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para esse cara aqui, eu acho que a forma mais rápida é isso. É olhar para esse cara e lembrar que o ângulo que faz a tangente dar 1 é o ângulo de 45 graus, tá bom? Tá. Então a gente pode escrever isso agora. Isso demanda memória. Se tu não lembra, daí a gente poderia seguir por um outro caminho. Posso fazer isso depois. Beleza. Agora, se esse é o caso, vamos lá. Digamos que você saiba, né? Então vamos lá. Então nós temos o seno de 45. Nós temos o cateto oposto, que é o que nós queremos encontrar, né? Uhum. Nós temos a hipotenusa, que eu dei aquela viajada, mas é 2.500. O seno de 45 também é um ângulo que tu tem que lembrar qual é. É a raiz de 2 sobre 2, beleza? De 2 sobre 2. Uhum. Muito bem. Então, L sobre 2.500. Agora é só encontrar o valor do L passando esse cara para o outro lado multiplicando, né? 2.500 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, certo? Sim. Se tu quer achar o L, tu não vai fazer toda a multiplicação cruzada. Porque a única coisa é que tu precisa deixar o L sozinho. Então, Uhum. esse cara vai para o outro lado e acabou. Então, tu vai ficar com 2.500 raiz de 2 a Beleza. dividir por 2. Concorda comigo? Uhum. Alguma dúvida aqui? Não, né? Não, Então vai ficar 1.250 raiz de 2. Agora sim. Desculpa a vacilada antes. imagina. Aqui. Muito bem. Perceba que você necessitou de saber que o alfa era 45.
vai resolver dessa forma. Mas como eu falei, existem muitas outras formas de resolver esse problema. Digamos que você não soubesse. Então você ia ter que utilizar informações da tangente. Então, né, só vamos colocar aqui no universo paralelo aqui que você não sabia isso. Ou, né, você sabe que a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Desculpa, falei besteira, cateto adjacente. Mas eu vou utilizar a hipotenusa para encontrar o cateto adjacente. Esse é o ponto. O cateto oposto a gente já sabe, é o L. Agora vamos pensar um pouco no cateto adjacente. Ele tem tudo a ver com o teorema de Pitágoras, não é? A gente não aprendeu que que a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos? Então o cateto adjacente vai ser igual à hipotenusa ao quadrado menos o cateto oposto. Ok? Ao quadrado. Portanto, quem é o nosso cateto adjacente aqui? Vai ser isso. Raiz disso. Ok? Porque como eu estou te falando, né? Teorema de Pitágoras. Estou utilizando o teorema de Pitágoras aqui. Em vez de colocar o cateto adjacente do triângulo, eu estou fazendo o teorema de Pitágoras com aqueles elementos que eu conheço do triângulo. Eu sei quem é a hipotenusa e eu quero o cateto oposto. Ok? A hipotenusa eu sei porque, né? Eu sei que aqui é 2500. Eu estou usando tangente porque eu também sei o valor da tangente. Claro, veja que essa forma é bem mais trabalhosa. Por isso que eu te digo. Tem que saber, né? Tem que saber o valor das coisas. Ok? Então aqui vai ficar 2500, aqui vai ficar o L de novo, e aparecer L quadrado. Ia ser uma trabalheira infernal para resolver isso. Daí tu pode passar esse cara para o outro lado multiplicando, pode fazer a raiz quadrada, pode levar o quadrado dos dois lados. Tu vai levar outro quadrado ali, vai ficar L quadrado, vai passar L quadrado para lá, vai fazer raiz, daí vai resolver. É muito mais trabalhoso, né? Então eu recomendo que você decore os ângulos notáveis. Agora, se você não decorar, ou se tiver uma situação onde não é com ângulo notável, você vai ter que fazer tudo isso, não tem jeito, tá? Usar as informações que o enunciado deu. Beleza. Depois tu pode até terminar esse problema aqui. Acho que é um bom exercício. Tá bom? Beleza. Você mandou mais alguma coisa lá? Mandei. Beleza, eu não vou mais falar desse exercício, que a gente ficou bastante tempo nele. Muito bem. Se precisar, depois revejo, né? Então, deixa eu pegar aqui o próximo. Giovanna, o outro com... Tem uma bola parada aqui. Essas bolas me assustam. A picar também me assusta. Vamos fazer esse de triângulo aqui primeiro. A minha mulher é professora de inglês, daí eu mandei um aluno para ela que queria aprender inglês para passar na Epicar, né? Essa universidade aí de uma das tuas questões. Daí ela falou assim, acho que um aluno me pediu uma coisa muito difícil. Ele quer passar na SpaceX. SpaceX é a fábrica lá do Elon Musk. Ela confundiu tudo. Eu ri demais. A tua próxima questão, a da bola lá que tu me enviou, é da SpaceX, da Epicar, que é essa escolinha difícil militar do Brasil. Para se calcular a altura de uma torre, utilizou o seguinte... eu fiz essa questão hoje. Eu fiz ela Sério? hoje. De novo. Ai, meu Deus, parece que eu tô num looping infinito aqui da realidade do Doutor Estranho. Para se calcular a altura de uma torre, utilizou o seguinte procedimento que se fala na figura: um aparelho de altura desprezível foi colocado no solo a uma certa distância da torre e emitiu um raio em direção ao ponto mais alto da torre. O ângulo determinado entre o raio e o solo foi de π terços radiano. A seguir, o aparelho foi deslocado 4 metros em direção à torre. Bem, então, a menos que eu seja analfabeto, esse ângulo aqui é π terços. Ok? Daí o aparelho foi deslocado 4 metros para frente. Então, esse ângulo aqui, desculpa, esse lado aqui mede 4. Concorda comigo? Sim. Então tá, eu só tô traduzindo aqui para um desenho que está escrito.
E o ângulo, então, obtido em radianos foi de beta radianos com tangente de beta igual a 3 raiz de 3. Tá bom. Então, a gente vai colocar aqui, a gente não sabe o beta, mas a gente sabe que a tangente de beta é 3 raiz de 3. Tá bom já, né? Porque a gente sabe que tangente é cateto oposto por cateto adjacente, todas aquelas paradas, no cheque, tá bom? Tá. O que o problema pede? Qual é a cor da torre? É correto afirmar que a altura da torre é em metros? Muito bem. Então, minha amiga, tu queres saber o cateto oposto de dois triângulos, né? Porque se tu parar pra pensar, esse cara aqui é cateto oposto do ângulo beta e do ângulo alfa, certo? Uhum. Do ângulo alfa, porque tu podes pensar nesse triângulozão aqui. Sim. E do ângulozinho beta, por causa desse cara aqui. Tanto do triângulo grande quanto do triângulo pequeno, esse azul é o cateto oposto. Muito bem. Tanto do triângulo grande quanto do pequeno, tu não tem informação nenhuma do tamanho da hipotenusa. Concorda comigo? Sim. So, você pode fazer o que eu vou falar agora, se você ainda não se tocou do que tu tem que fazer. Você tem que fazer um sistema. Olha só, olha o sisteminha voltando aí. Né? Meu Sisteminha na Deus. matemática o Não tempo sei todo. fazer isso. Veja que você tem uma incógnita. Quer ver? Eu vou fazer tu reparar naturalmente que tu precisa de um sistema. Se tu não reparar, daqui para frente tu tem que reparar. Então, Tá. vamos supor que a gente queira então direto, quero contar direto esse azul. Daí eu olho para esse triângulo menor, porque ele já tem a tangente, tá mais perto ali, né? Então a gente vai pensar assim, ó, do menor, né? Ó, menor. Falou menor. Tangente de beta igual a, ó, sempre a mesma história, né? A menos que as coisas mudem muito apocalipticamente. Uhum. Tangente de beta, de acordo com o enunciado, estou falando do menor infrator aqui, vai ficar 3 raiz de 3. Essa é a nossa tangente de beta, certo? Certo. E tangente de beta, como qualquer outra tangente, é o cateto oposto ao ângulo, que é esse, dividido pela cateto adjacente ao ângulo, que é esse vermelho aqui. Uhum. O cateto oposto a gente pode chamar, por exemplo, de L. Altura em inglês é alguma coisa que envolve L. Ou comprimento em inglês, length, né? Algo assim. Beleza, legal. Só que tem a parte de baixo que eu não sei, né? Eu não sei quanto mede a parte de baixo. Concorda comigo? Uhum. Então eu vou ter que chamar de x. E eu percebo que eu tenho uma equação, só que essa equação tem duas incógnitas. Então eu não consigo encontrar o valor de nenhuma delas. A Tá. menos que, olha só que interessante, tu se lembre do que é um sistema. Um sistema é quando você tem mais equações que envolvem as mesmas incógnitas. E assim, você junta as equações, soma, subtrai, divide, faz alguma coisa com as equações, resolve o sistema, certo? E encontra o valor de todas as incógnitas. Aqui você nem precisa se preocupar com x, na realidade você só quer o valor de L, né? Mas, então, você acaba de notar naturalmente que você precisa de uma outra equação que envolva L e x para conseguir resolver o problema. De onde você acha que você vai tirar outra equação? Olha para o desenho. Do A? Exato, do triângulo grandão, né? Do alfa, exatamente. E aí, será que você consegue escrever a equação da tangente ali do alfa para nós, por favor? Faça aí com muita tranquilidade. Quando chegar em alguma coisa, me fala. Tá. Não precisa se preocupar com erro, tá? Eu quero que tu vá até onde tu vai. Tá.
Ah, eu escrevi. Eu só não lembro qual que é a tangente de 60. De novo, né? Tem que decorar. É um ângulo notável. A tangente de 60 é raiz de 3. E agora que você não sabe, eu vou colocar aqui então para você, tá bom? Funk dos ângulos notáveis. Não lembrei agora. Lembrou? Eu sabia pela música do Papai Noel lá. Sério? Essa eu não conheço. Eu sabia a primeira e a segunda, mas a outra a gente não lembrava, mas agora eu lembrei. Agora lembrou, né? Boa. Então você lembrou que é a raiz de 3, né? Uhum. Portanto, ficou então, vamos lá, raiz de 3 igual ao que? Me fala. Igual a L sobre 4 mais X. Maravilha. Então, duas equações com as mesmas duas incógnitas. Vamos escrever aqui. Juntando as duas equações para resolver o sistema, temos 2 pontos. Vamos pegar elas, né? Veja, ó, aqui tu tem que ter um foco, tá bom? Tu não pode se perder. O teu foco é encontrar o valor do L, certo? Certo. Por que eu estou falando isso? Porque existem várias formas de resolver esse problema. Sistemas, às vezes, a gente pode somar, subtrair, dividir, fazer muita coisa. Por exemplo, se tu dividir esses dois valores, essas duas equações agora, sobraria o x e tu poderia encontrar o x. Só que o teu foco não é encontrar o x. O teu foco é encontrar o L, não importa o valor do x. Então vamos focar no L, tá bom? O jeito mais rápido de achar diretamente o L aqui, na minha opinião, é você, na primeira, isolar x. Você concorda comigo que se você isolar x vai ficar 3 raiz de 3? Sim. Porque você passa o x para o outro lado multiplicando, esse cara vem dividindo. Eles trocaram de lugar, basicamente, certo? Uhum. Muito bem. E agora que eu fiz isso, eu venho nessa equação e no lugar do x, olha só quem eu vou colocar. Eu apago o x, e no lugar do x, eu vou colocar o x, que é isso aqui, Ah, entendeu? Daí agora sim,
Juntando essas duas equações no sistema, eu encontrei uma equação que eu só tenho L como variável. Então agora eu consigo isolar L. Tá bom? Beleza. Existem várias formas de isolar L aqui. Eu vou começar essa conta e tu vai terminar, tá bom? Uhum. Eu tenho que sempre lembrar que quando eu tenho frações, eu posso multiplicar cruzado. Mas, professor, não tem nada aqui embaixo. Então imagina que tem um aqui embaixo, certo? Sim. Então, multiplications cruzado aqui vai ficar, olha só, L, né? Basicamente L, igual ao raiz de 3, que vai multiplicar todo mundo aqui. Então, raiz de 3, né, que multiplica todo esse mano aqui. Tá. Certo? Uhum. Bem, vamos ver como é que tu tá de matemática básica, álgebra. Termina aí em Ctrl L para mim, tá bom? Se errar, não tem problema. Tá. Quero ver se tu consegue isolar a variável na situação com mais.
Então, acho que eu não tô conseguindo. Hum, eu vou dizer o mesmo que eu digo para todos os meus alunos. Isolar o X é tipo formar uma frase na matemática. É beabá, ok? Bem importante saber. Se tu não sabe, é bom treinar, tá? Tá. Porque os professores eles sempre levam em conta, né? Algumas coisas meio básicas, isolar o X é básico, tá? Então, recomendo o treino aí acima de qualquer coisa. Então, vamos lá. O que, que tem que fazer aqui? Chuveirinho. O raio de 3 vai multiplicar todo mundo. Então, mas dá Então, pra você multiplicar a raiz de 3 vezes 4? claro, fica 4 raiz de 3. 4 vezes raiz de Ah, 3. sabia que dava pra fazer isso. Mas como? Como assim? Tu não vê 2 raiz de 2 o tempo todo? A própria tangente de 60 que você estava falando um pouco, agora, a tangente de 30 que a gente estava vendo agora há pouco no vídeo do gatinho lá. 3 raiz de 3. Raiz de 3 dividido por 3. Aqui o raiz de 3 está multiplicando 4, é natural, a raiz é assim. Então, agora raiz de 3 vai multiplicar outro cara lá. Vai ficar raiz de 3 que multiplica o L. Aqui, ó. De novo, aqui, um número vezes uma raiz. 3 raiz de 3. Eu tenho medo de raiz, aí eu. Não tenha medo. Pensa que a raiz é x. O que é 3 raiz de 3? 3 vezes raiz de 3. A mesma coisa que 3 vezes x. A mesma coisa que 3 reais. Então, tu não tem como juntar o 3 com reais. Não tem como juntar o 3 com x, tu não tem como juntar o 3 com a raiz de 3. Tá. PS, até dá para juntar, mas não é o caso aqui, beleza? Uhum. Então, agora o que, que tu vai fazer? Vai cortar. Porque, veja, o raiz de 3 ele está multiplicando todo mundo aqui, né? Lembra que eu fiz o chuveirinho? Raiz de 3 está multiplicando todo mundo. Só que aqui embaixo tem raiz de 3, aqui em cima tem raiz de 3. Então tu corta, Tá. tá bom? E aqui vai ficar mais L dividido por 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa que a gente tem que fazer a nossa vida toda, que é passar quem tem L para um lado, quem não tem fica do outro. Então esse L continua ali. Esse aqui, opa, esse aqui vai para o lado esquerdo do igual. Como ele está somando, vai para o outro lado subtraindo. Certo? E do lado Certo. direito do igual fica quem já estava. Agora você tem uma conta com fração aqui. Você tem L menos L sobre 3. Como é que eu vou juntar? Transforma isso aqui numa fração também. Professor, mas como? Isso aqui é uma fração, pô. Já é uma fração. Você só não viu que está escondido um ali. Então, como você quer poder juntar, né, poder fazer a subtração de L's aqui, como em qualquer conta com fração, é necessário que todo mundo esteja sobre o mesmo denominador. Então, o que tu tem que fazer aqui para deixar essa fração no mesmo denominador é multiplicar em 3 por baixo. Só que tu multiplica 3 em cima também. Então, resumidamente, L é a mesma coisa que 3L sobre 3. Concorda comigo? Pera, não entendi. Você não concorda comigo que L é a mesma coisa que 3L sobre 3? Não sei. Não, pera, é que eu não entendi o negócio de multiplicar por 3. Então não tem problema. Pode fazer do teu jeito. Quando você chegar na resposta, me fala, tá? Isso aqui é conta de fração. Quando chegar no valor do L, me fala, beleza? Tá. Depois me manda uma foto para eu ver como é que tu fez.
isolar X tem sempre vários caminhos, tá? Não significa que o caminho que tu tá fazendo tá errado se ele tá diferente do meu. Eu só acho que existe o caminho mais fácil, mais difícil, o mais didático. Então, Daí, eu acho que, tipo, eu também passaria o L sobre 3 pro outro lado. Então, no final, ia dar a mesma coisa. Tipo, eu não é, sei como é de outro jeito. maravilha. E agora, para tu conseguir encontrar o valor do L, tu tem que deixar o L sozinho, certo? Sim. É assim que a gente encontra o valor do X, das letras em geral. A gente tem que deixar eles sozinhos. Então, para que tu consiga deixar eles sozinhos, tu vai ter que juntar eles de alguma forma, subtraindo. Vai ter que fazer L menos L sobre 3, L menos um terço de L. É uma conta de fração, entendeu? É a mesma coisa que fazer um menos um terço. Quanto que é um menos um terço? É uma conta de fração, sacou? Faz aí, quando chegar em alguma resposta, me fala, beleza? Tá.
Então, eu cheguei numa resposta, mas eu não sei se tá certo, tipo, o que eu fiz. Hum, e aí, o que que você fez? Tipo, eu peguei o L sobre um menos L sobre 3, aí eu fiz o negócio lá do MMC, Uhum, aí ficou base 3, aí, tipo, dividir, multiplicar pelo primeiro e dividir e multiplicar pelo segundo. uhum, Aí deu, tipo, deu 3 vezes L menos L sobre 3. Aí cortou o 3L menos L é, 0, e aí ficou só o 4 raiz de 3. então tu tá me dizendo que ficou zero igual a 4 raiz de 3? Então, esse é o problema. Isso é um baita de um problema. Mas assim, o maior problema das nossas aulas até agora, tá? Você não pode mais ter dúvida em como faz conta com fração. Não tem como, tá no terceiro ano do médio, né? Segundo. Ah, não pode mais. Bem, o que tu fez da parte do MMC tá perfeito, tá? Você fez o que eu havia feito, só que de uma forma muito mais devagar. Você colocou um aqui, e daí você fez o mínimo múltiplo comum. Quem que é o MMC entre um e 3? É o 3. Uhum. Daí você fez aquilo lá, divide pelo primeiro e multiplica pelo segundo. Cara, a gente não perde mais tempo fazendo MMC numa situação como essa, entendeu? Tu olha pro denominador, tu sabe que é 3. Não tem outra opção. Daí fica 3L menos L. Daí tu vai lembrar que eu falei que L era a mesma coisa que 3L sobre 3, né? Porque se eu simplesmente cortar aqui, não vai dar L igual a L. Ou seja, L não é igual a L. Então essa coisa que eu escrevo aqui é L, pô. Só que é L escrito de outro jeito. Me diz uma coisa, qual que é a tua idade? Deve ser uns 16, né? Sim, Se eu multiplicar por 3 e dividir por 3, não continua dando 16 anos? Só que escrito de uma forma diferente? sim. Justamente. A gente só faz aquela coisa do MMC porque é a única forma de conseguir juntar coisas com denominadores diferentes. Isso aqui continua sendo um. Ah, tô cansado. Tô na centésima aula do dia. E ficou errando aqui na hora de escrever as coisas. Anyway, não pode mais errar a fração. Mas tu acertou isso. O problema é tu ter dito que isso aqui dá zero, né? Porque eu acho que você esqueceu de multiplicar 3 em cima. Você me falou 3L sobre 3. Eu escutei você falando isso. E do nada eu acho que você esqueceu de colocar o 3 aqui e fez L menos L que deu zero. Mas não é L menos L, é 3L menos L, certo? É que eu, tipo, cortei o 3 com 3, foi isso que eu fiz errado. Bem errado. Você não pode cortar as coisas desse jeito, tipo, cortou esse 3 com esse 3? Não. Você só pode cortar as coisas quando elas estão em todos os termos. Né? Agora, tu vai reparar que não dá para cortar. Porque se tu fizer 3L menos L, não fica 2L? Sim, R$ 2 menos R$ 3 menos R$ 1 dá R$ 2. 3L menos 1L dá 2L. E agora já não dá mais para cortar, né? sim, Então, cortar é bom, é ótimo. Só que tu só pode cortar quando você tem o cara em todos os termos. Se tu tivesse um 3 aqui também, daí tu poderia, tá bom? Corta todo mundo. Tem que estar tá. em todos os termos. Então, grava isso, por favor. Você só pode cortar as coisas quando tiver em todos os termos. Que a gente fala isso, os alunos não levam a sério. Tá? Mas acho que pode cortar em toda hora. Não pode cortar em toda hora. Só pode cortar quando tem uma coisa só, assim. Pode cortar. De modo geral, tu não pode cortar quando tem coisa somando, subtraindo. Só quando tem um termo só. Tipo, por exemplo, tivesse termo 6 aqui. Aí você poderia cortar, beleza? Ia sobrar o 2 aqui. Porque tem o cara sozinho. Agora, se tivesse 6L mais um, já não pode, porque tem esse mais um aqui, sacou? Tá. Tá bom. Depois de toda essa lição aí de fração, estamos aqui. Por exemplo, aqui você pode cortar também.
porque não tem ninguém somando. Então você pode cortar esse 2 com esse 4. Na Tá. prática, cortar é uma coisa assim, ó, que só no Brasil a gente fala, tá? Aqui em Portugal, por exemplo, Estados Unidos, ninguém fala cortar. Eu uso esses exemplos porque é onde eu dou aula. Não é cortar. Quando tu tá fazendo o que tu fez aqui, ou o que tu supôs ter feito lá, tu tá dividindo nos dois lados por 2, ok? Sim. Então, é isso que eu fiz aqui, dividir dos dois lados por 2. Quem que sobrou aqui? L dividido por 3. Aqui sobrou 2 raiz de 3. Então agora você passa esse 3 para o outro lado multiplicando, você fica com 6 raiz de 3. Beleza? Beleza. Muita atenção com fração. Já passou da época de saber fração. As contas só vão piorar no nível absurdo daqui para frente. Onde fração vai ser assim, vai ser a tua alegria durante a conta, entendeu? Porque as coisas vão piorar muito em matemática. Tá. Então tem que saber fração assim muito bem. Frações Beleza. x, raiz, como lidar com elementos na frente de letra. Beleza? Beleza. Portanto, eu tenho uma proposta. Deixa eu salvar isso aqui. Vou te mandar depois. Nós temos aquela coisa lá da SpaceX para fazer ainda, mas nós não vamos fazer, porque saber resolver fração é mais urgente. Eu quero que você encontre para mim qual é o valor desse x aqui, tá bom? Ok? Tá bom. Se você isolar o x para mim aqui, tá ótimo por hoje. Deu para ver que você está desenvolvendo melhor as frações. Eu vou te enviar tudo que a gente fez até agora para tu usar o que tu achar mais apropriado. Tá. Tem bastante coisa que a gente. Eita, mandei coisa de outra aluna aqui durante. Deixa eu tirar. Agora sim. Vai de novo, isolar é fazer MMC. Eu não gostaria que você fizesse MMC aqui, tá? Eu quero que você pense. Se você fizer MMC, não está errado. Mas eu quero que você pense naquela estratégia de multiplicar em cima e embaixo, que resolve mais rápido. Tá. Mas faz do jeito que Vou tu quiser. Depois eu te mostro vou pela minha tentar. estratégia, beleza? Resolve aí do teu jeito, depois eu te mostro no meu. Tá.
E aí, nada? É, calma, tô fazendo. Bem, é que eu tenho outro aluno, mas vamos lá. Supostamente está todo mundo sobre 12, certo? Ah, se você tá falando. Qual que é o MMC? Você não achou o MMC ainda? Não, eu não fiz pela MMC. Você fez como? Eu fui multiplicando pra ficar com a base igual. Maravilha, mas o número que você tinha que multiplicar era o que fazia todo mundo ficar com 12 embaixo. O que que você multiplicou aí? Me conta. Que número você multiplicou aqui, por exemplo? Eu multipliquei por 3 em cima e embaixo pra ficar 3. Tá, mas se tu multiplica por 3, não vai ficar igual aqui, que é 4, né? E aqui, que é 2. Ah, mas é que aí eu tava fazendo tipo um lado depois o outro. Não sei se vai dar Ah, certo. bom, isso é interessante. Isso também funciona. Fica 6x mais 1 dividido por 3. E aqui você multiplicou por 2, né? Pela lógica. Certo? Isso. Então daí todo mundo ficou 4, né? Uhum. E agora o que que você teria feito? Eu tava pensando nessa parte, eu ia multiplicar em cruz. Maravilha. É um outro jeito, olha só. Esse jeito também é bem bom. Dá pra fazer desse jeito, legal. Então tá bom. Eu quero que você termine isso, me manda depois. Mas eu quero também que você faça pelo jeito do MMC, beleza? Beleza, Tenta me mandar e daí você sabe que as respostas têm que dar igual. tá. Muito bem, muito bem. Vamos focar nisso, hein? Podemos ter esse tipo de dúvida, porque apesar de você saber física, saber matemática, as matemáticas de ensino médio, se não souber isso aqui, vai se sentir meio insegura, beleza? Eu já sinto, não sei nada de matemática básica. Pois é, é ruim, porque a gente sabe a matemática mais difícil, mas não sabe a base, que nem, sei lá, saber falar umas palavras difíceis, saber escrever poesia, mas não saber escrever as sílabas, né? Em português, é a mesma coisa. Tá bom? Então Tá tá bom. bom. Tchau, tchau, valeu! Tchau, obrigada.